Boa tarde, gente. Hoje nós vamos ver conjunto dos números racionais, tá ok? Bom, vocês podem estar perguntando, que conjunto novo é esse? Conjunto dos números racionais. Gente, conjunto dos números racionais, quem são os números racionais? São números que vocês já conhecem, tá? Vocês só não sabiam o nome, né? O nome do conjunto que eles pertenciam. Então, hoje vocês vão saber. Aí, na definição, eu coloquei o seguinte. Chama-se número racional todo número que pode ser escrito na forma de fração, tá? E aqui, são racionais todas as frações positivas e negativas, ou seja, não importa se seja positivo ou se seja negativo. É uma fração? Pode ser escrito na forma de fração? É racional. Vamos ver, aí eu tenho os exemplos aqui de frações. Mais 5 sextos, mais 1 quarto, mais 3 meios. Aí tem menos 5 sextos, menos 1 quarto, menos 3 meios, etc. Todas essas frações positivas e negativas, eu posso dizer que são números racionais, porque está dentro da definição, né? O que é definição? É o que é alguma coisa. O que são números racionais? Todos aqueles números que podem ser escritos na forma de fração. Então, é lógico que as frações são irracionais. São racionais, racionais, tá? Tanto positivas quanto negativas. Mas a grande questão é a seguinte. Vamos botar aqui outros números para a gente ver se são racionais ou se não são, tá? Aí eu vou botar aqui no meu rascunho, ó. 5. Número 5. Será que esse número é um número racional? A gente sabe que esse número é um número natural, né? Quem são naturais? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E 5 é um número natural. Agora, será que eu posso dizer que ele é racional também? É um número racional também? Pela definição aqui, tá? A definição me diz o seguinte. Chama-se número racional todo número que pode ser escrito na forma de fração. Será que eu posso escrever 5 na forma de fração? Vamos pensar. Ó, se eu colocar aqui, ó, 10, botar uma fração, 10 meios, tá? 10 meios. 10 sobre 2 é 10 meios, né? Isso é uma fração. Eu posso dizer que essa fração aqui é um número racional, não é? Que a gente já viu que toda fração é racional, não é verdade? Tanto positiva quanto negativa. Agora vamos observar o que significa 10 meios. Eu sempre disse para vocês que fração é divisão, que esse traço da fração é a mesma coisa que um sinal de dividir. Então, significa que eu tenho 10 e divido por 2. Isso aqui é a mesma coisa que eu dizer 10 dividido por 2. E quanto é 10 dividido por 2? É 5, correto? Então, o que acontece aqui? O que eu quero dizer para vocês? Que 5 é um número natural? Sim, ele é natural. Mas eu posso dizer que ele é racional? Sim, posso dizer que ele é racional. Por quê? Porque ele pode ser escrito na forma de fração. É só uma outra forma essa fração aqui é só uma outra forma de representar o número 5, tá? É a mesma coisa que eu falasse assim, 5 é igual a 2 mais 3. 2 mais 3 não está representando o número 5, porque 2 mais 3 não é 5? Sim. Então, 5 não é igual a 2 mais 3? Uma coisa não é igual a outra? Sim. Esse 5 é igual a 10 meios. Eu só estou dizendo de uma forma diferente. Então, o que significa? Que eu posso escrever o 5 na forma de fração, 10 meios. Logo, o 5, ele é natural, mas eu posso dizer que ele é um número racional também. Ele é natural e ele é racional também, tá ok? Por quê? Porque ele pode ser escrito na forma de fração. Agora, vamos para um outro exemplo.
Vamos botar aqui o menos 2, né? Já não é um número natural, é um número inteiro. Número negativo, número inteiro. Pertence ao conjunto dos números inteiros, né? Conjunto que nós estudamos no primeiro bimestre. Ele é inteiro. Será que eu posso dizer que esse número menos 2, que é inteiro, é um número racional também? Vamos ver. Será que ele pode ser escrito na forma de fração? Vamos pensar. Se eu colocar aqui, ó, menos 8 quartos. Menos 8 quartos. Isso é uma fração. Essa fração é um número racional, né? Está dentro da definição. Tanto positiva quanto negativa, toda fração é um número racional. Então, eu posso afirmar com toda certeza que essa fração é um número racional. Agora, que número representa essa fração? Que na realidade nada mais é do que menos 8 dividido por 4. Menos com mais vai dar menos, 8 dividido por 4 vai dar 2. Ou seja, menos 8 quartos representa o número menos 2, tá? Então, da mesma forma daqui de cima, tá? Eu posso dizer que menos 2 é um número inteiro, mas ele é um número racional também. Por quê? Porque ele pode ser escrito na forma de fração, porque essa fração, menos 8 quartos, representa esse número menos 2. Porque quando eu pego menos 8 e divido por 4, eu vou obter menos 2. Tá ok? Então, a gente já viu que número natural é natural e racional. Números inteiros são inteiros e racionais também, né? Por quê? Porque eles podem ser escritos na forma de fração. Agora vamos ver outro exemplo. Vamos botar aqui 0,5. 0,5 não, botar aqui 0,2. Não. Botar aqui 0,3. A professora está confusa hoje, né? 0,3 é melhor, tá? 0,3, esse tipo de número a gente aprendeu no 6º ano. É um número decimal, não é verdade? E nós aprendemos também a transformar números decimais em fração, tá? Para quem não lembra, vamos relembrar agora. Como é que eu transformo esse número decimal em fração? Eu pego o número, tiro a vírgula, tá? Coloco ele aqui. Ah, professora, e o zero? Gente, não há necessidade de eu colocar o zero aqui porque fica uma coisa feia e uma coisa desnecessária. Zero não vai mudar nada nesse valor aqui. Então, a gente descarta o zero nesse caso, correto? Então, eu pego 3, boto o traço da fração, boto o número 1 aqui e observo o seguinte: quantas casas decimais eu tenho depois da vírgula? Ou seja, quantos algarismos eu tenho depois da vírgula? Eu tenho 1, que é esse aqui, ó, um número depois da vírgula, tá ok? Então, a mesma quantidade de números que eu tenho depois da vírgula é a quantidade de zeros que eu coloco aqui. Pronto. Agora, observa que esse número decimal pode ser representado na forma de fração. Logo, eu vou dizer que esse número decimal é um número racional também, tá ok? E as próprias, né, para fechar os exemplos aqui, nós temos as próprias frações, por exemplo. Menos 1/2 é uma fração, logo é um número racional, né? Que já está na forma de fração. Lembrando que é uma fração irredutível, não dá mais para ser simplificada. Esse formato aqui, tá? É o formato dela mesmo, final, tá? Por exemplo, eu tenho mais 3/5, também é uma fração positiva, não, ela é irredutível também, né? É um número racional, enfim. Então, o que a gente aprendeu daqui? Que números naturais são naturais e racionais. Números inteiros são inteiros e racionais. Números decimais são racionais e as frações são racionais. Por quê? Porque todos eles
podem ser escritos na forma de uma fração, correto? Então, lembrando aqui, agora tem assim, o seguinte. Outra coisa importante, gente, como todo conjunto tem um símbolo para representar, né? Os números naturais eu represento pelo aquele N, né? N representa natural, Z representa o inteiro. E como a gente representa o conjunto dos números racionais? A gente representa, vou botar aqui, representação. A gente representa por esse símbolo aqui, que é a letra Q, a gente só coloca isso aqui dentro do Q, tá? Essa é a representação. Então, toda vez que vocês virem essa letra aqui, nessa forma, significa que é o conjunto dos números racionais, tá ok? Lembrando uma coisa importante para vocês também, que não precisa, tá escrito aqui, ó, convém lembrar que, primeiro, deixa eu focalizar aqui, não é necessário escrever sinal de mais antes de números racionais positivos, tá bom? A gente já viu isso desde o início do ano. Quando o número é positivo, a gente não precisa colocar o sinal de mais, tá? Tem pessoas que gostam de colocar, mas é uma coisa desnecessária. Aqui, por exemplo, nesse mais 3/5, a gente vai escrever 3/5. Não precisa o sinal de mais, ele tá aqui, mas a gente não precisa colocar. Todo mundo sabe que ele existe, que esse número, essa fração é positiva, mas não é necessário colocar o sinal de mais. Aqui também, mais 17/8. Então, qual é a maneira correta da gente escrever? 17/8. Porque não há necessidade de colocar esse sinal de mais aqui na frente. Todo mundo sabe que ele existe aqui, tá bom? Na hora que é necessário aparecer, ele aparece. Mas quando a gente representa e escreve, não é necessário colocar, tá bom? Agora, uma coisa muito importante também é o seguinte. O quociente de números inteiros racionais, a gente utiliza com eles o seguinte, a regra de sinal, tá? Como que a gente vai resolver isso aqui? Aqui eu tenho esse exemplo aqui, ó, mais 5 sobre mais 8, tá? Como é que a gente vai fazer? A gente vai utilizar a regra de sinal da multiplicação. Como é que é a regra de sinal? Lembrando, como é que é a regra de sinal? Sinais iguais vai dar sempre mais e sinais diferentes vai dar sempre menos, tá? Então, se eu tenho mais 5 sobre mais 8, mais com mais vai dar mais. Isso aí eu repito a fração, 5/8. Como a gente falou aqui no item 1, não é necessário colocar esse sinal, então vai ficar só, não precisa botar mais 5/8, vai ficar 5/8, tá? Da mesma forma que, se eu tenho menos 5 sobre menos 8, vou utilizar a regra de sinal. Menos com menos vai dar mais, então vai dar mais 5/8, como eu já havia dito aqui em cima, não há necessidade de colocar o sinal de mais, fica 5/8, tá ok? E aqui, mais 5 sobre menos 8, aplicando a regra de sinal, mais com menos vai dar menos, vai ficar 5/8. Aí aqui o sinal tem que existir, tá? Tem que existir porque o número é negativo, então tem que ter o sinal de qualquer forma, tá? E do mesmo jeito, se eu tenho menos 5 sobre mais 8, menos com mais vai dar menos e 5/8, tá ok? Por hoje é só, gente.